Boa noite! Boa noite! Vamos agora para o nosso 18º episódio do 360 Podcast. Hoje, com os nossos convidados, Paulo e Kenny, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. É uma honra para nós recebê-los aqui. A gente é uma honra, que isso. Obrigado por nos receber. Muito bom recebê-los. Eles são patrocinadores da gente, estão representando a Rayala, Portas e Janelas, que foi a primeira metalúrgica aqui da cidade. E nós iremos falar mais sobre isso ao longo desse episódio, sobre a história, sobre gestão, sobre os produtos dele e muito mais que é do interesse de vocês. Mas antes disso, vamos ficar aí com os nossos patrocinadores. Mas assim, parece que todo dia, quando vai escurecendo assim, a fome bate, parece que meu primeiro pensamento é caraca, cretino. E assim, não é como se eu não tivesse comido em outros lugares aqui em Quirinópolis, não tivesse comido em outros hambúrgueres ou em outras hamburguerias lá no Rio. Mas é que realmente o sabor que a gente tem aqui no Cretino é uma coisa que é diferente, cara. E, pô, tô apaixonado. Experiência, sim, que é realmente diferente. Porque lá no Rio a gente tem duas propostas, assim, de hambúrguer, quando a gente pensa em hambúrguer, né? A gente tem o podrão e tem os sanduíches mais artesanais, mais premium. E aqui o Cretino é como se ele fosse algo diferente de tudo que eu conheci já vindo de lá, entendeu? Ele tem uma pegada, uma sofisticação, mas ao mesmo tempo ele traz um sentimento de um churrasco de família, sabe? Que é uma coisa que a gente não encontra assim lá no Rio de Janeiro. E, pô, a minha escolha pra hoje foi o K-Burger Chef. Eu acho que de todos os sanduíches assim que eu pedi até agora no cardápio, ele foi o que mais me impressionou. Eu vejo muita gente falando do Cretino, do Café Mignon, do Café Mignon especial, que eu já comi e realmente são muito gostosos. Mas, pô, o K-Burger Chef foi assim que me pegou, me prendeu mesmo. Pô, dá pra comer outra não? Pô, queria mais uma, né? É um bagulho gostosão, tá maluco. Eu comendo pra todo mundo que é de Quirinópolis e que é de fora também, que venha conhecer o Cretino, porque pelo amor de Deus. You tell me why? Ain't no reason, no rhyme. Nah, this shit ain't romantic. It's just wasting my time. We won't get to wine if there ain't no dime. I don't wanna swipe left or right. And I'm not in competition with other women. You already know. You got it, you got it. Bom, pessoal, nossos patrocinadores passaram aí. Mais uma vez, muito obrigado por serem nossos patrocinadores. É muito importante para a gente estar aqui com vocês. E não só para a gente, mas para Quirinópolis inteira, ela é de extrema relevância. Eu sei que é uma empresa que começou em 78, de uma forma simples, com o Edivaldo, e que fez disso uma construção que se tornou algo gigante hoje, que emprega muitas pessoas, que movimenta a economia. Mas para as pessoas do Brasil e de Quirinópolis que não conhecem a Rayala, vocês poderiam contar um pouquinho mais a história? Claro. Sim, a Rayala, como você já adiantou, começa em 1978. Vou usar até o bordão do nosso fundador, o Sr. Edivaldo. Seguia tem uma máquina de solda emprestada. Ele é uma pessoa muito para frente, bastante determinado a ter sucesso na vida.
começou essa empresa fazendo pequenos serviços de serralheria, foi crescendo, até chegar a coberturas metálicas como um todo, certo? Prestou muito serviço, inclusive aos locais aqui da cidade. Eu recomendo, toda vez que entrar em um posto de gasolina ou um galpão de armazenamento aqui na região do Sudoeste, olhar para cima, pode ser que tenha uma plaquinha da Rayala dos anos 70, dos anos 80 lá, certo? Inclusive um dos lugares que eu tenho certeza que tem é lá no Parque Agropecuário, na região onde tem os leilões. Se olharem para cima, vão ver uma plaquinha. O seu Edivaldo tinha sempre esse trabalho, esse foco em divulgar a marca, em deixar a marca forte, né? Então ele colocava uma plaquinha pendurado lá na cobertura metálica. Isso, a empresa fez muito serviço para a Shell, até para a Marinha do Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente já prestou conta. Então, assim, o governo do estado de Goiás já fez inúmeras quadras de colégio, então tudo que a Rayala fez. Isso foi basicamente até o final dos anos 80. A empresa cresceu, tomou corpo, tudo isso, e aí começou a se fazer até para essas próprias construções que eles desenvolviam, janelas, portas, tudo isso, começou com janelas e tal, e aí de repente viu que esse era um foco diferente da empresa, e no começo dos anos 90 ela passa a produzir só esquadrias metálicas, né? Começou lá com aquele basculantezinho, que todo mundo já morou numa casa que tem, depois foi desenvolvendo para janelas de correr, janelas venezianas, portas de correr e toda a linha que a gente fabrica até hoje, né? Então foi uma história muito bacana de um quilinopolino raiz, vamos dizer assim, que é uma pessoa que a gente admira muito. Hoje a empresa já está na segunda geração, já está os filhos dele, o Rodrigo e o Reinaldo, que toma conta, né? O seu Edivaldo aí, por formação, importante frisar, depois dos 60 anos, ele foi lá e se formou engenheiro civil e advogado. É até um exemplo para muita gente aí que fala, eu não tenho tempo, cara, depois de 60 anos conseguiu se formar, e aí formou toda a sua família. Hoje, como eu disse, na segunda geração, temos o Rodrigo, que é um economista, e o Reinaldo, que cuida da nossa produção, o Rodrigo com toda a administração financeira comercial, o Reinaldo, que cuida da nossa produção, ele é um engenheiro civil. Então a empresa preencheu os espaços com a formação da segunda geração e segue aí rompendo os anos, né? Muito feliz por ser de Quirinópolis, né? Desde já hoje completou ano passado em 25, 47 anos, agora vamos completar 48 anos aqui, né? E é uma coisa que a gente sempre falou, cara, a Rayala tem de ser de Quirinópolis. A gente já teve vários convites para ir para outros municípios, levar a fábrica para lá, levar essa quantidade de empregos, que a gente tem aí 150 famílias em empregos diretos e indiretos que trabalham dentro da Rayala, para outro município. Tivemos bastante propósito, mas não, a empresa optou em estar aqui. Inclusive, onde ela está hoje atualmente, os mais saudosistas da cidade, ela começou lá no centro da cidade, em frente à igreja matriz, mas desde o começo dos anos 90, a gente foi para o Distrito Agroindustrial e foi a primeira empresa a se instalar lá. Hoje lá a gente tem 54 mil metros de área, sendo quase a metade disso em área construída, então a fábrica é muito grande, certo? Que a gente atua bastante. E como eu disse, essas 150 famílias que ajudam a gente desde a produção até nós, que não ficamos lá todo dia, que somos da área comercial, para poder fazer essa empresa mais grande a cada dia, né? Crescendo a cada dia. Ô Paulo, você disse que a empresa começou com o Edivaldo, né? Mas com o tempo a empresa se expandiu, virou esse império. Eu acho que podemos chamar tranquilamente de um império. É uma empresa que atende a nível nacional. E hoje quantos funcionários tem nessa empresa ao todo? Então, nós temos lá aproximadamente 150 famílias que estão com a gente gosta de fazer isso, até o senso de responsabilidade de todos um pelo outro, né? Principalmente nós, o comercial, que é onde começa tudo, né? Se não tem venda, não tem toda a fábrica. Mas essas 150 pessoas que trabalham com a gente, obviamente a fábrica é um pouco menos, mas são bastante prestadores de serviço, seja CLTs, PJ, são várias classificações que a gente tem lá. E a gente tem orgulho de ter funcionários, você falou de quantidade, mas assim, eu vou falar até de tempo. Nós temos lá o nosso 01, que é o Zé Mário, né, que conhece bastante. O Zé Mário está há 44 anos com a gente, né? E é um especialista no que ele faz. É um dos professores que a gente tem dentro da fábrica, até hoje, numa paciência, ensina perfeitamente a nova geração que está lá para dentro. E aí temos
Márcio Neves, que é o nosso representante aí 02, né? Tá mais de 40 anos também. O Jânio, que foi nosso primeiro gerente, está há 32 anos. Nós aqui estamos na faixa dos 20, 15 anos também de empresa. Tá uma empresa que gosta muito de ter funcionários e trabalha muito a cultura dentro da empresa para ter pessoas que gostam de trabalhar mesmo, né? Então a gente desenvolve muito essa parte para ter uma longevidade desse funcionário dentro da fábrica. Muito bacana. Você falou uma palavra, eu estava pensando exatamente nela, longevidade. Porque quando você falou que começou ali em 78, está na segunda geração, e a continuidade é de sucesso, é de expansão, e você vê essa mesma perspectiva entre os colaboradores, isso é muito bacana. Acho que de alguma maneira reflete também no produto de vocês, que é longevo, que tem essa continuidade. Então, a maneira como você faz uma coisa acaba sendo como você faz todas as outras, né? Claro, claro. E qual que seria a receita para vocês desenvolverem essa cultura de continuidade, de legado continuado dentro da empresa de vocês? Olha, eu acredito assim, o posicionamento da Raela sempre foi de ser uma empresa muito séria. Vamos dizer, eu vou dar o meu exemplo. Eu tive 2 passagens pela empresa, de 2011 a 2017, e retornei agora em 2024 como gerente nacional, né? Que é o maior cargo da parte comercial. Fui regional lá no começo. E é importante dizer que vai amarrar essa história, vocês vão ver que eu fui para indústrias muito maiores que a Raela e acabei voltando para a Raela. A Raela sempre foi uma empresa muito séria, muito com a direção muito exata para onde ela quer ir, com o cuidado que ela tem com tudo que ela quer fazer, certo? Isso começa lá na produção. Nós temos um posicionamento de produto que é de qualidade, o Kenny vai falar mais para vocês sobre isso. Então, assim, não é um produto popular e também não é um produto top de linha no quesito preço. Nós sempre tivemos, assim, qualidade, o melhor custo-benefício do mercado. Então, um produto que entrega qualidade com um bom custo-benefício. Para a gente ter isso bem alinhado, bem, vamos dizer assim, é difícil. Porque vender o produto mais caro é fácil, você vai lá, aumenta o preço dele, aumenta a margem, faz tudo de bom e coloca uma margem target lá em cima e vai embora. Fazer o produto mais barato também não é fácil, porque a margem é bem apertadinha. Agora, se entregar qualidade sem ser o mais caro, é um canalzinho ali que se você errar, tá, você está complicado. Então, assim, por essa certeza da direção dela de, vamos ser o melhor custo-benefício do mercado, para entregar produto de qualidade, você reflete todo como ela trata o funcionário também, como ela tem um comportamento. Então, assim, eu lembro que quando, um exemplo que eu estava comentando esses dias com um dos donos, eu vim de uma fábrica de portas e janelas também, quem me conhece sabe de onde eu vim, que era uma empresa que vendia muito, faturava muito com a Raela, mas era engraçado que ela era uma fábrica assim, que o comportamento da parte administrativa onde eu trabalhava era completamente diferente da Raela. Lá era normal a gente falar um pouco mais alto, a gente chamar a atenção do colega do outro lado da sala, fulano, pega isso pra mim, né? Aquilo era normal, eu vim daquilo ali, trabalhando. Quando eu chego na Raela, a Raela é uma empresa muito organizada, então a parte administrativa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá, é silêncio, as mesas estão todas organizadas, por quê? Quem também vai explicar sobre a nossa certificação ISO 9001. Então são todos procedimentos com a certificação, que foi a primeira de Quirinópolis, é importante falar, ter esse ISO 9001, por isso que a gente conseguiu vender para grandes construtoras e outras empresas enormes aí que exigem essa certificação. Então eu tive um choque primeiro de cultura, né? Vim para um lugar que faturava muito, o faturamento, apesar da Raela ter um posicionamento de mais qualidade, mais caro no mercado, eu vim assim, nossa, Raela, eu cheguei assim, não, mas o faturamento é a mesma coisa, tá do mesmo tamanho da onde eu tô, né? Só que quando eu me deparei com a cultura, era completamente diferente. E estando aqui há alguns anos, eu percebo que é isso que faz a Raela seguir adiante de uma maneira séria. Porque a gente teve exemplos de outras indústrias maiores do que a Raela, são detentoras de faturamento muito mais expressivo que o nosso, que fecharam as portas. E quando você vê uma Raela que já está aí quase 20 anos, já na segunda geração, né, então você percebe que isso foi bem feito. E eu volto a dizer, uma empresa do interior do Brasil, longe das grandes consultorias, que fez isso praticamente sozinha, conseguiu fazer a sucessão e ter sucesso e seguir no mercado e ter crescimento e tudo isso. Enquanto empresas que estavam nos grandes centros, como eu citei aqui, não conseguiram fazer. Então, assim, prova disso que a direção da empresa
certeira, é de uma forma profissional mesmo, não tem, apesar de ser uma empresa familiar, eu acho que é das empresas que eu trabalhei a mais séria, né, nesse quesito, que mostra uma cultura para o funcionário, uma direção que a gente sabe, ó, a gente é isso, pronto, acabou. Isso está até na nossa missão e visão. Bacana. É. Serve até de inspiração pra gente, né? Com certeza. Recentemente, nós passamos por uma reestruturação dos nossos processos e, consequentemente, isso tem refletido na nossa cultura. Nem sempre que tem alguma melhoria, mas o fato da empresa de vocês ser tão longeva e ter tanto sucesso, eu vejo que é por esses dois fatores, como você citou, cultura e processos bem definidos. Falando um pouco sobre ISO 9001, o que é isso? Eu desconheço totalmente. Então, o ISO 9001, ele é uma certificação internacional, certo? Que garante padronização de processos, certo? É uma certificação nacional, deixa eu corrigir aqui, ela é nacional, porém ela é aceita internacionalmente. Perdão, me expressei mal aqui. O que ele quer? Garantir que aquela empresa segue procedimentos, por exemplo, ambientais, administrativos, fabris, tudo isso, e ter a certeza que, estou fazendo com a empresa séria. É igual a certificação, por exemplo, do PBQPH, é um trava-língua, é uma certificação do governo federal de qualidade de produto. ISO 9001 é processos, PBQPH é produtos. Eu vou explicar o PBQPH, vocês vão entender um pouco do porquê. Então, quando surgiu Minha Casa Minha Vida, lá no começo do governo Lula, certo? Verbas, incentivos, muita coisa. Então vamos construir. Todo mundo começou a construir. Não vou falar que é todo mundo, eu não gosto desse espírito de vira-lata, mas tem certa fração dos brasileiros que querem levar vantagem de tudo, né? Alguns empresários. E aí o que começou a se fazer? Casas de cada vez menos qualidade, cada vez menos qualidade. E aí acontecia das casas assim, com 1 ano de entrega, a casa está toda deteriorada, porque não seguia padrões, né, de construtivos que poderiam levar a garantia, e principalmente os produtos. Então ninguém foi lá e falou, olha, precisa de um produto X dessa forma, né? Só tinha um vão que tinha que ser fechado e colocou-se lá uma janela ou uma porta, tá? Com a chegada do PBQPH, começou a ter testes nos produtos. Então falou, uma porta tem que ter a chapa de determinada espessura, determinado vidro, determinado... Tudo isso para garantir a qualidade para aquele cidadão que vai ganhar a casinha dele lá, certo? Então o ISO soma a questão do produto à questão da prestação. Então, quando você negociar com a empresa, sei lá, do Rio Grande do Sul, você nunca ouviu falar dela e ela apresenta uma certificação ISO, quer dizer o quê? Que ela é uma empresa séria que segue processos. E nós somos auditados todos os anos. É um negócio assim que, você vê, tem mais de 20 anos a gente tem ISO por aí, né? E mesmo assim a gente é auditado anualmente e toma multas se não fazer as coisas certas, ganha estrelinhas se fazer direito, tudo isso, né? E a gente tem as duas principais certificações do nosso mercado, que é a PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade do Habitat, que é do governo federal aliado ao Minha Casa Minha Vida, e o ISO 9001, que fomos o primeiro de Quirinópolis a ter. Bacana. Kenny, sobre esse PBQPH, sobre a qualidade do produto. E eu sei que você está nessa frente, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso e sobre o produto também. Isso. Então, falando um pouco então da questão do Parque Fabril, a Rayala é uma empresa que está sempre inovando no decorrer dos anos. Então hoje a gente tem um Parque Fabril moderno, certo? Para quem não conhece o parque, de questão de portas e janelas, estamos nos cenários aí configurando uns mais modernos do Brasil. Hoje a gente tem ali perfiladeiras automáticas, braços robóticos, ou seja, esquadrias hoje feitas por robôs, mesma tecnologia usada na linha automobilística. No setor de pinturas, hoje a gente investimos agora recentemente em uma máquina de alta tecnologia, uma das mais modernas do Brasil, que é onde passa-se a pintura eletrostática. Esse processo de pintura eletrostática é o mesmo usado hoje nas linhas brancas, que a gente usa o termo de fogões, geladeiras, tá certo? É uma pintura no segmento a pó, que proporciona um acabamento impecável, sem escorrimento, sem bolha, e de alta tecnologia e de alta durabilidade, né? E nisso aí, falando sobre o PBQPH, esse é o selo de qualidade que proporciona, assim, como o Paulo falou aqui anteriormente. Ela preza muito por qualidade. Se tem uma coisa que não se negocia lá dentro, é isso aí, qualidade e segurança. Então hoje temos produtos muito modernos, sofisticados, que proporcionam hoje conforto, design
como eu falei, bastante sofisticado, esquadrias hoje modernas com janelas automatizadas. Temos umas linhas de produtos hoje que atende todos esses requisitos que se pede hoje para consultoras, que quando você vem para consultoras, ela é editada, ela precisa ter esse selo de qualidade. Então, as empresas que são certificadas têm hoje, vamos falar assim, o aval para atendê-las. E a Hayala está ali pronta para isso. Juntando essas informações do como vocês prezam pela qualidade do produto e a questão que você disse também, Paulo, sobre o custo-benefício, vocês buscarem atender esse custo-benefício também, apesar de terem a mesma qualidade ou próxima dos concorrentes que são mais caros, vocês escolhem atender um público aí que tem, digamos, uma capacidade de compra menor, vocês conseguem atingir esse público. Então, logo eu imagino que a margem de erro que vocês têm na fábrica, ela seja um pouco menor também, né? Porque se vocês abrem um pouco de mão da margem de lucro, vocês também podem errar menos, né? E como que vocês fazem para manter essa cultura entre os colaboradores, para que não haja tantos erros, para que eles saibam operar essas máquinas tecnológicas que você nos pontuou aqui? Como que é a questão de treinamentos, que vocês lidam com os colaboradores? Isso. Então, hoje a Hayala está assim, ela investe constantemente em capacitação dos colaboradores, para estar, como você falou, manuseando essas máquinas modernas, né? Vai estar sempre qualificando os colaboradores ali, os colaboradores têm os setores. A gente faz, como o Paulo falou aqui, gestão à vista, para estar acompanhando cada colaborador. E essa gestão à vista não é só para ter questão de números, de produção de peças, mas sim também por desempenho. Como que está saindo cada processo, cada produto, se está seguindo aquela norma de qualidade, se está seguindo aqueles requisitos que se pede. Porque a Hayala tem um cuidado, como o Paulo falou aqui, desde o princípio ao final de cada produto. Vamos lá, entra a bobina ali, vai para uma máquina chamada Sliter, bobina que a gente fala é o aço laminado, ele vai começar a ganhar vida, o molde de perfil. A bobina é só a chapa reta. Exato. E aí ela vai para umas máquinas chamadas perfiladeiras, onde vai ganhando vida, vai ganhando, a gente chama de perfil. Cada componente que vai ser montado futuramente, uma janela, uma porta, entendeu? Então cada corpo desse aí tem um cuidado, tem vamos falar assim, pessoas que façam acompanhamento para que não se perca essa qualidade, não se perca, vamos falar assim, o que a Hayala tem de crença, que é para fazer o produto bem acessível para cada um dos consumidores finais aí. Entendi. Eu acompanho as redes sociais de vocês e vejo que vocês, não sei se é constantemente a palavra certa, mas sazonalmente mudam as coleções, se eu posso chamar assim. Eu vi que recentemente tem uma até que lembra meu sobrenome e me chamou muita atenção, que é a linha Plena. Mas existem outras linhas. Vocês poderiam falar um pouco sobre essas linhas e como que funciona a ideação de você Criar o design do criar o produto. design, exatamente? Tem um time por trás disso? Como funciona esse processo? Vamos lá, acho que eu vou falar essa parte. Então, o posicionamento da empresa, a gente vai evoluindo de acordo com as tendências arquitetônicas do mercado, né? Então, assim, quando a gente começou, vamos dizer que todos eram basculantes, como eu disse, então a janela se aperta, subia 3 ou 2, né? Isso foi abrindo, foi indo pela janela de correio, passou para a janela veneziana. Hoje o mercado está mais voltado para janelas vidraçadas, cada vez maiores. Vocês podem ver em obras aí em casas maiores, né, que tem bastante vidro, vamos dizer assim. Então a gente começou a diminuir um pouco a parte de aço e aumentar a parte de vidro. Mas como nossa pegada, o nosso posicionamento, a questão de segurança, a gente tem que ter qualidade, certo? Então, assim, quando a gente fala de um produto de alumínio, vamos dizer que você falou da nossa linha Plena, nossa linha melhor de alumínio aí, ela tem um requinte, ela é bonita, ela tem bastante área vidraçada e a gente também tem a opção com grade. Porém, como ela está plena, por que plena? Porque o alumínio é um metal pleno, ele vai durar muito tempo, ele não enferruja, né? Ele tem todo esse conceito que é para a vida toda, vamos dizer assim. No alumínio, a tendência é não vender um produto com grade. Quem compra alumínio tende a não querer grade. A grade num produto de alumínio, a linha Plena, por exemplo, é mais para
uma criança não pular da janela do que para um ladrão não entrar, se é que vocês me entendem, certo? Até pelo produto, né? O alumínio ele é mais maleável, mais... É um metal mais flexível, vamos dizer assim, né? Ele não é tão duro quanto o aço. E quando a gente fala de aço, a gente fala de segurança. A gente está falando que a pessoa não quer que alguém entre. Temos ela sem grade? Temos. É até mais barata? Sim, mas vende mais com grade. Porque quem quer aço quer segurança, né? Então, assim, a gente tem que dar as duas opções, mas é impressionante isso. Mesmo com um visual muito parecido, o aço se vende mais com grade e o alumínio sem grade, certo? E aí a gente tem uma linha completa, não só a plena, mas temos a linha prática, que é uma linha de alumínio mais leve. Temos também no aço a linha APD, que é a nossa linha completa de portas e janelas no aço preto e branco, que é a nossa de mais qualidade, mais completa no MITS, tem portas de correia, portas pivotantes, por aí vai. A linha Trad pronta, que é uma linha, vamos dizer assim, intermediária, não chega a ser uma linha popular, mas é um preço mais acessível, uma linha também enxuta. E temos a linha que a gente, da onde a gente veio, que é a linha Primer, né, que é a linha sem acabamento, sem pintura e sem vidro, vamos dizer assim. Então essa linha ainda se vende muito para quem busca um produto para ele próprio dar o acabamento, mas a chapa e a qualidade Hayala é a mesma, certo? Só hoje em dia que o mercado mudou, todo mundo está buscando conveniência, é uma coisa que é difícil de se pensar. Por exemplo, você não pensa em comprar um carro sem pintura, por mais que ele seja mais barato, não é? Sim. O que a gente pensa em portas e janelas é a mesma coisa. Exato. Um dia a gente teve esse produto porque a gente tinha mão de obra à disposição, tinha pintores e vidraceiros. Hoje em dia, se eu te perguntar onde tem um vidraceiro aqui, você vai demorar alguns minutos para me falar onde tem. Sim. É muito melhor que o meu produto já venha pronto. E isso está sendo uma migração. Para vocês terem uma ideia, no último ano de 2025, 63% da nossa venda foi de produto acabado. Cara, isso representa um crescimento nos últimos 3 anos de quase 40%. Porque é como se invertesse. A gente veio daqui, aqui vendia mais, esse negócio está virando para o produto acabado e a gente quer, nos próximos 5 anos, estar com isso acima de 80%. Né? Então prova como o mercado está mudando, não só no nosso segmento, mas todo mundo. Sim. Quem não começar a colocar produto acabado, entender que o consumidor quer ganhar tempo, ele vai ficar para trás. Vocês acompanham muito essa mudança de hábito de consumo, né? E com isso vocês têm que implementar cada vez mais inovações na empresa. Como que vocês tomam essas decisões de, ok, a gente viu que o comportamento do consumidor mudou, esse produto não está saindo tanto, precisamos implementar tal coisa para garantir que ano que vem esteja rodando tudo normal. Como vocês fazem isso? Isso é discutido dentro de um setor ou isso, enfim, vem de uma consultoria? Vamos lá, ele vem de duas partes essa informação. Eu sou formado em marketing e sou responsável pelo comercial da empresa e dou meu espetáculo em marketing lá. Porque a gente não tem um departamento de marketing em si montado, a gente tem uma agência que presta serviço pra gente e a gente faz um monte de bola. E como eu disse, a informação vem de dois lados. O primeiro lado que vem dos nossos gerentes regionais, que é quem viaja, é quem está de frente com o mercado, que é quem está lá visitando loja, está vendo o que a concorrência está falando e o que o consumidor indiretamente está pedindo, certo? Então a gente até lembra, no passado a gente tinha 4 grades, né? Isso. Aí recentemente a gente tinha a nossa grade Elo, que era líder de venda. Era um modelo assim, parecia um Elo de uma corrente. E até na minha primeira passada na Hayala era o produto que mais se vendia. Eu acho que eu cheguei a ver esse produto. Parece uma grade assim, Isso. parece um Elo. Aí eu volto em 2024, até a grade Elo não existe mais grade Elo, né? Só vende a grade quadriculada. Por quê? Se você perceber nos últimos anos, a tendência da arquitetura de casas são casas mais quadradas, linhas mais retas. Os próprios arquitetos estão querendo muito isso. Passou-se a época do abaulado. O abaulado eram curvas, as casas não tinham mais isso, hoje é mais reto. Então, a gente está com grade só quadriculada. Aí você pensa, nossa, só porque é mais fácil de fazer? Porque realmente é mais fácil de fazer? Não, porque se você olhar todas as casas estão mais caixote, mais um telhado platibanda, né? Então, isso é uma tendência. Agora o que está mudando mais? Arquitetos, cada vez vãos maiores, cada vez mais tem casas que já tem paredes todas envidraçadas. Engraçadas, isso. Então isso está fazendo a gente repensar produtos, porque, vamos dizer assim, a Hayala está sempre pensando à frente. Por quê? A gente brinca que fazer curva numa canoa é uma coisa, fazer uma curva num navio é completamente diferente. Prova disso, o Titanic bateu lá no gelo, né? E viu muito rápido, muito perto, mas mesmo assim. Por quê? Desenvolver um produto
É um negócio trabalhoso e demorado e gasta dinheiro. Segundo, lançar esse produto. Né? Então, por exemplo, imagina, o Kenio cuida de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, né, Kenio? Sair com esse produto, cliente por cliente. Nós temos hoje, vamos falar até um pouco de números aqui, a gente atende em média 2.500 PDVs, né? Então 2.500 PDVs que a gente tem que bater e mostrar, olha, eu tenho esse produto novo, vamos comprar. Tem que fazer eles comprarem a ideia também. É isso aí, entendeu? Nem É sempre. um processo diferente, né? Mas assim, pelo que você trouxe em relação às duas empresas que você citou, que eram maiores que a Rayala e fecharam as portas, mesmo assim, por ser um mercado que toda hora está em atualização, né? Sem dúvidas, um dos motivos para ela estar pujante do jeito que está é essa adaptabilidade de vocês, porque tá sempre de olho no mercado, no que o consumidor quer, é essencial para manter as vendas, manter a qualidade, né? O interesse do consumidor. Sem dúvida isso aí faz diferença. E para quem é de Quirinópolis e não sabe a proporção do atendimento da Rayala, a gente falou aqui que é a nível nacional. Você pode citar alguns pontos principais que vocês enviam os produtos? Vamos lá. Que... São números que, quando eu falo no espetinho, eu gosto de espetinho aqui. Um abraço para lá no Paulo, restaurante, onde eu estou sempre por lá, e até o Cardoso, minhas casas aqui em Quirinópolis. Mas vamos lá, são números bem interessantes. Além dos 150 famílias que estão com a gente, os 2.500 PDVs, onde a gente atua no Brasil, não é todo o Brasil, mas basicamente a gente está em 10 estados, certo? A gente atua dos 26 do Brasil. Então, assim, são 120 mil produtos por ano que a gente fabrica. Então, você fazendo uma continha rápida de 120 mil produtos, uma casa tem aproximadamente 10 esquadrias. Então, a gente está falando de 12 mil casas. Correta a conta? Para não fazer conta errada? Exato. 12 mil casas. Se a gente estiver falando aí, vamos supor, de 3 pessoas de média por casa, acho que até mais, tá? Mas vamos pôr 3 pessoas, não estamos falando de 36 mil pessoas. É como se a Rayala fizesse uma pequena cidade todo ano. Né? É interessante esse número. Bacana. Porque aí você fala, para onde vai tanta portas e janelas, né? Vai para algum lugar, alguém está construindo, alguém está reformando, o mercado é orgânico, ele está acontecendo o tempo todo. Mas quando você vê uma cidade dessa, uma fábrica dentro de Quirinópolis, que muitas vezes a pessoa não sabe a proporção que a Rayala constrói uma cidade de 36 mil habitantes por ano, né? Vamos dizer assim, é impressionante. Então, a gente usa, para você ter uma noção, 120 mil quilos de aço por ano. É muita coisa. Se você ver como que chega isso lá, o Ken começou esse assunto, né? É uma bobina de quase 16 toneladas, entendeu? Ela é bem pesada, isso vai para o maquinário na ponte, bem pesada, passa lá para o sliter. Então, são números que impressionam a nível Brasil para uma empresa do interior. A gente está fora do eixo Rio-São Paulo, que é onde estão as principais indústrias. Mas mesmo assim, a gente é líder de vendas no estado de Goiás, né? Aqui a gente é líder soberano no estado como um todo. Líder soberano em Brasília, que é um mercado completamente diferente do mercado goiano, apesar de estar dentro de Goiás, né? Então a gente tem um crescimento muito expressivo lá. Somos um dos líderes aí, estamos no top 3 do Centro-Oeste, certo? Que é a nossa região mais forte, tá? E atuamos também na região Norte, na região Nordeste, parte da região Sudeste também com a Rayala. E, digamos assim, como é que a gente consegue esses números tão fortes, né? A gente teve crescimento aí de 24 para 25, para você ter uma ideia, de 17%. No mercado em crise, no mercado que está em retração. Mas assim, além da direção que a gente já falou que a Rayala tem, a gente tem um fator logístico muito forte. Se vocês olharem para o mapa, eu convido vocês a fazer isso, Quirinópolis está bem no centro do Brasil. Tanto a gente fala Rayala, portas e janelas do coração do Brasil, né? Então a gente consegue distribuir essa mercadoria muito fácil. Diferente da turma que está em São Paulo, que atende bem do sudeste para baixo, mas aqui para cima fica longe. Prova disso também que a gente faz com que a fábrica atenda mercados, às vezes até em regiões mais longe do que aqui, porque se eu já chego bem, a gente fala de crescimento em espiral, se eu já chego bem em Porangatu, vamos dizer assim, eu chego bem também em Palmas. Se eu chego bem também em Palmas, eu chego bem no sul do Pará. Então a gente foi crescendo de forma espiral, né? Vamos abrir mais um pouquinho, porque eu estou no centro, então é mais fácil.
Porque eu tô lá embaixo, essa espiral ia demorar muito mais tempo para chegar na região norte, por exemplo, assim. É uma forma que a gente trabalha. Então, você que está assistindo aí, que é de Quirinópolis, olhe na sua casa ou na casa do seu familiar, provavelmente vai ter Rayala, né? E para você que quer conhecer melhor a empresa, vocês também abrem a empresa para visitas, não é mesmo? Sim, sim. A gente tem até pode ser agendado visita, mas a gente tem um dos eventos nossos que é Portas Abertas, vamos dizer assim, que é no final do ano a gente tem um mega feirão, né, o Ken. Até deixar o Ken explicar sobre esse evento que acontece uma vez por ano. A gente faz esse feirão aí, uma vez no ano, com aqueles produtos com pequenas avarias, pequenos defeitos, detalhe da pintura, um pequeno amassado. A gente joga isso lá num determinado espaço e a partir do momento que cria esse lote, a gente faz a comercialização abre esses produtos para a população quirinopolina, com desconto aí de 60%, né, 40%. É bem atrativo. É bem atrativo, então, para quê? Para que a pessoa que quer comprar um produto bom, com pequenos detalhes mesmo, a gente já fala, pequenas avarias, com preço bem acessível. E isso, o pessoal vai dar um pouquinho para conhecer um pouquinho da Rayala. Né? Eles acabam entrando lá, conhecendo um pouco da nossa... Hoje, para atender todas essas regiões que vocês falaram, qual o tamanho da frota da Rayala? De caminhões, de pessoas também, né, que estão nesse trecho aí? Então, olha só, como a gente trabalha com metragem cúbica, a Rayala trabalha com os caminhões grandes. Eu acho que hoje estamos só com um ou dois caminhões pequenos, né, menores. Então a gente fala aí caminhões com 60, 62 metros cúbicos. Eles transportam ali, hoje, devido a essa mudança que a gente teve, dessa migração com o pau passou do produto acabado, ele carrega ali e transporta na casa aí de 400 peças, 380 peças por caminhão. Então hoje a gente tem uma frota hoje 9 caminhões, né, que atende bem essa questão assim, até porque porta e janelas, a Rayala não tem, vamos falar assim, retorno. Sai o caminhão, entrega e já bate e volta. Ou seja, sai com uma carga aí com determinadas entregas, com 2, 3 dias, dependendo da localidade, o caminhão já está de volta, né? Tá certo? Então é uma questão logística bem rápida, bem tranquila, e dá para administrar bem isso aí. Bacana. Para quem não entendeu a questão do produto acabado, eu acho que a gente comentou antes de iniciar, né? Você pode explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador qual que é a diferença do produto que não tem acabamento para o que tem? Vamos lá. O produto hoje, o mercado pede o produto acabado, que a gente fala assim, né, o carro pintado, é ele totalmente com a cobertura de pintura e com vidro. Por que isso? A gente garante um produto de qualidade com a pintura eletrostática, né, o Ken explicou muito bem aqui, que é uma pintura utilizada na linha branca de eletrodoméstico, também utilizada em carros, né, que a gente pode dizer que é aquela pintura que não escorre, não tem bolha, não tem nada, linda, perfeita lá. Né? Diferente da pintura de pistola, que é o que mais se usa, o compressor, que pode ter um defeito aqui, bate mais pintura aqui, ou demora aqui, pode escorrer, aquela coisa toda. E também com vidro. Além de vir com vidro, ela vem instalada com a borracha, a gente chama borracha PDM. Ela é a mesma borracha do para-brisa do carro lá, então ela não resseca nunca. Ela pode estar exposta a sol e chuva e ela nunca vai ressecar. Quando esse vidro vem a quebrar, numa possível manutenção desse produto, ela é simplesmente retirada, troca-se o vidro e ela é aproveitada de novo. Então ela garante para o consumidor um acabamento fino também e uma qualidade para o resto da vida. Antigamente o que acontecia? Quando se quebrava o vidro, punha uma massinha, lembra que a gente era criança, ia lá, apertava a massinha e tal. Aquilo com o tempo rachava, ficava feio. Quando o pintor pintava a massinha também, ficava tudo feio. Hoje não, hoje o produto já vem com a pintura final, já vem com o vidro. E quando o consumidor faz a conta do produto sem acabamento, né, o produto primer, vamos dizer assim, mais o vidro, o serviço do vidraceiro, mais a tinta, mais o serviço do pintor, esse produto fica muito mais caro do que ele comprar pronto. Então a gente acredita ter o posicionamento do consumidor que ele quer prestação de serviço, e a Rayala se antecipou a isso, né, no mercado e trouxe o produto acabado. Antes a gente tinha como produto acabado só o alumínio. A gente está com o produto acabado há muito tempo, mas o alumínio tem um valor agregado maior, ele tem um público específico, é um produto mais elegante, mais fino. Mas quando isso veio para o aço, que tem mais poder acessível de compra para a população, então assim, isso democratizou o produto. Né? Você pode, por exemplo, imagina um cara que vai fazer uma obra numa fazenda, ok? Ele até compra a janela e põe na caminhonete dele e leva.
Mas aí imagina, putz, eu tinha que levar o pintor também, tinha que levar também o vidraceiro, isso dificultava a vida dele, né? Hoje não, ele leva o produto pronto. Se ele tiver lá uma espuma expansiva, ele assenta o produto e resolve o problema sozinho. É importante isso. Entendido, claríssimo. Com tudo que vocês disseram, para mim, a Hayala então é sinônimo de qualidade, de segurança, de durabilidade, e tudo isso, de alguma forma, acaba caindo na excelência. A gente sabe que excelência é sobre pessoas. Uma coisa que eu tenho visto muito na internet, noticiários, você vê muito falando sobre a geração Z. Até quando a gente estava falando sobre visitar a Hayala, agendar a visita, eu fiz essa pergunta pensando principalmente na geração Z, onde esse contato com o ambiente fabril ele foi reduzido, e você relatou pra gente que as pessoas dessa geração que entram lá muitas vezes não conseguem ter um bom relacionamento, uma durabilidade na empresa. Mas para as pessoas que são dessa geração e que estão lá, qual a palavra de incentivo que vocês dariam para as pessoas seguir lá, crescer com a empresa, que eu acho que também seria importante? Olha, eu acho assim, primeiro a Hayala cuida muito do funcionário. Prova disso somos nós que estamos há muitos anos, saímos, voltamos, tivemos experiências fora e optamos por voltar. Então é uma empresa séria que a gente confia, certo? Outra coisa é que o nosso RH tem uma política de cultura e de benefícios para esses novos funcionários bem interessante. Então eles são bem tratados dentro da fábrica, tudo isso. Aí vem a parte agora do tiozão aqui, né? Cara, a fábrica é muito legal de ver aquilo ali funcionar, né? Eu tenho até uma brincadeira com a minha esposa, se permitam trazer esse assunto para a mesa aqui. Ela é uma pessoa que eu admiro demais, mas assim como a maioria dos brasileiros, não sabe que existe uma fábrica de colchão. Ela simplesmente dormiu no colchão. E aí quando eu que sou de fábrica, eu adoro saber como que é uma fábrica de microfones, por exemplo. Eu tenho curiosidade, eu estou numa fábrica, eu queria saber como é que funciona, como que faz um microfone. E eu sempre brinco com ela, né? Amor, você sabe que existe uma fábrica do controle remoto da televisão? Que pode ser não da televisão e tal. E aí ela começa, nossa, você presta atenção nas coisas que eu não presto, né? Assim, e eu, amor, deve ser a maioria das pessoas são assim. Então, assim, é interessantíssimo você ver aquilo tudo funcionar, né? E aí, essa geração, eu percebo que eles precisam de mais persistências. Porque a vida se constrói, né? A vida é uma soma de experiências, de resiliências e por aí vai. Então, a dica que eu dou para quem quer um dia chegar lá, primeiro saiba o que você quer, certo? Existe dentro de uma fábrica inúmeras profissões. A gente pensa sempre no engenheiro de produção, né? Mas a gente tem o técnico que monta a máquina, por exemplo, o cara que foi lá montar a nossa nova máquina de pintura, que é um transformer, pra você entender, gigante, tá lá, né? Que dobrou nossa produção. O cara ficou lá 2 meses acompanhando isso. Você vê a quantidade de botão, de pistão, de coisa que funciona lá, você fala, cara, esse cara estudou muito, porque eu não teria paciência para montar tudo isso, né? E aí a gente pensa nele, pensa no cara que também produziu aquela máquina para nos vender aquela máquina. Então, basicamente dentro da indústria, a pessoa tem que pensar em quê? Em aprender o ofício dela, mas simplesmente sempre estar com a cabeça aberta para desenvolver alguma solução, né? Eu acredito que quem desenvolveu o nosso braço robótico lá, que é um negócio de mais moderno que a gente tem, a máquina mais moderna que a gente tem dentro da fábrica, um dia estava dentro da fábrica e falou, e se eu fizesse tal coisa? Né? E será que isso daria dinheiro? Será que não? Né? Então, assim, primeiro se encantar por onde você vai trabalhar. Eu sou apaixonado por vendas. Isso está no meu DNA, eu aprendi isso. Eu tentei sair um pouco, né? Como eu disse antes de começar, que eu sou filho de vendedores e empreendedores, tudo isso, e queria não ser isso. Não queria. Aí entrei para a faculdade de marketing, né? Achando que aquela velho conhecimento de muita gente que marketing era publicidade. Aí quando você entende que marketing é estratégia para vendas, aí eu falei, cara, virei vendedor, não tem como, né? Vira vendedor. E aí só que você desenvolve, você gosta tudo. E eu acho que assim, para quem entrar na Hayala, é uma empresa muito boa, acredito assim, versus aos nossos principais concorrentes de cargos da cidade, vamos dizer assim, as usinas, né? A gente tem um horário de expediente normal, não trabalha à noite, né? Uma empresa séria, como diz, com todos os procedimentos.
mas que você pode entrar lá e aproveitar essa oportunidade para aprender outra coisa. E quem sabe ser um diretor, por exemplo, eu não sou de Quirinópolis. Trouxemos uma pessoa de fora para isso. A gente tinha lá um gerente de produção, até saiu recentemente, passou pela Rayala, mas veio de São Paulo, de uma fábrica gigante. E assim a gente teve inúmeros gestores lá que vieram de fora, né? Então, por quê? Porque talvez não se formou uma pessoa aqui. Ela não teve resiliência de ficar muito tempo até ela se tornar esse gestor que a gente precisou buscar no mercado, certo? E é importante, assim, entender que muitas vezes você tá ali, aprende aquilo, mas precisa graduar um pouco o seu conhecimento. Sim. Veja bem, eu estive na empresa até 2017, foi muito bom a experiência, tudo, mas eu tenho certeza que foi avaliado também o meu conhecimento que eu fui para outras fábricas. E aí eu aprendi lá e eles acharam, agora o Paulo está legal para esse cargo que é maior, e me buscou de novo. Então, para aquele rapaz que está entrando, cara, não entenda que é só aquele momento de 8 às 18. Tem oportunidade de crescimento, né? Não é, Kenny? A área é contínua, eu sou prova disso. Eu entrei, passei por vários setores, entrei como representante comercial, passei por uma área chamada showroom, que é o showroom, gente, para quem não conhece, é a parte de exposição de produtos, né, as estruturas ali. Então, estive visitando, isso me deu bagagem para mais conhecimentos. Voltei novamente para a área de vendas, tive a oportunidade depois como supervisor de vendas e hoje sou gestor de 2 estados. Então, assim, eu vejo a Rayala hoje como uma excelente escola de aprendizado. Eu cresci muito ali. Então, eu falo para essa juventude hoje, quer crescer, venha para uma empresa do naipe da Rayala, né? O Paulo falou mesmo que talvez não fique ali, mas vai pegar uma boa bagagem para se formar ali na frente. Como vocês comentaram antes, vocês começaram a formar profissionais aqui, mesmo antes de ter outras instituições de formação de profissões, né? Sim. A questão de... tem muita caldeiraria, é esse nome mesmo? Lá nós Não, temos, lá a gente não Não tem é caldeiraria não. porque... É solda. É solda mesmo. nós certo. temos sistema de solda, né? Tem a questão Corte do dobra. corte dobra, né? Então, ou seja, lá é mais a serralheria, né? A gente está sendo como a caldeiraria aí, é a serralheria, né? Então, é uma serralheria moderna hoje, onde trouxe máquinas modernas, vamos falar assim, hoje o Parque Fabril modernizou, mas assim, o Paulo mesmo citou aqui, muitos ali, formou-se muitos soldadores, muitos serralheiros, pessoas que eram ontem lá, trabalhavam conosco, hoje também tem sua própria serralheria aqui na cidade. São vários exemplos que a gente conhece, muitos que entrou lá, meninos, saíram homens já serralheiros formados, né? E como o Paulo falou, hoje como modernizou, hoje também a capacitação é diferente. Para você manusear uma máquina daquela de pintura, só um painel gigante lá, né, Paulo? Tem que se entender de algumas métricas lá para você também, para funcionar. Tem o robô, que é o braço robô que faz as soldas. Tem a perfiladeira, que a gente tem a pessoa que capacitada a fazer aquilo lá, fazer todas as regulagens. Esse aí é o robô. Esse é o robô que faz as soldas, né? Ou seja, tudo você para você depois estar um profissional capacitado para abraçar qualquer outra área. E a gente falou muito da fábrica aqui, mas a gente esquece que a nossa área administrativa também é grande, né? Então, assim, a gente tem prova que a Rayala é uma escola, né? Assim, a gente tem funcionários hoje em bancos, em várias outras indústrias, em coisa. E talvez, assim, se eu não tivesse aceitado uma proposta lá em 2012, de topar trabalhar na empresa, e olha que para mim foi mais difícil que para os locais, né? Que eu saí lá de Trindade para vir trabalhar aqui, aquela coisa toda. Então, assim, consegui crescer na carreira e hoje ser nacional. O Ken mostrou o exemplo dele que é fantástico também, que começou lá na produção e chegou até gerente aqui. Então, existe muita meritocracia lá, né? Então, o cara apresentou, fez, é sério. Nós temos a Lívia também, né? Tem mais de 20 anos, que é a nossa gerente RH da empresa. Então, para quem está se formando em psicologia, está se formando em administração, nosso administrativo também tem muita vaga. Agora, a produção aí tem N oportunidades lá dentro, que é onde tem mais gente trabalhando também. Mas eu gosto de falar disso porque, por exemplo, já teve motorista que entrou para dentro da fábrica, né? Já teve tantos exemplos legais lá dentro, cara, porque a gente gosta de falar isso. E o recado, voltando a dizer o que você falou, o pequeno, entre e fique, sabe? Pense no longo prazo. Pensa no longo prazo, cara, peça, converse, fala o que eu posso fazer para melhorar aqui dentro, o que eu posso fazer para crescer aqui dentro, sabe? A gente está carente de jovens assim.
os últimos que estiveram junto com a gente, né, que a gente pode dar como bons exemplos, vamos dar o Pedro, por exemplo. Começou com a gente na era da produção, foi para logística, depois a gente trouxe ele para o comercial, nos ajudou muito, hoje está no Cicobi. Você vê assim que o cara evoluiu lá dentro. Dentro do Cicobi, eu acho que ele apareceu já em alguns materiais nossos. Já? Alguns trabalhos. Magrinho, assim, Isso, moreninho, é esse. Trabalhou fantástico, profissional muito bom com a gente lá. Thalita também. Thalita ficou no nosso Televendas, está no Cicobi hoje. E assim, inúmeros profissionais que a gente tem que passar por lá. Então, não é só aquela sua experiência, pensa a longo prazo. Você pode crescer dentro da empresa ou até em outras empresas e no futuro voltar como gestor. Bacana. Uma coisa que é importante é ter a visão de você partir algo maior, né? Que você está contribuindo para essas 150 famílias. Uma coisa que eu noto na geração Z é o foco totalmente voltado para o eu. E quando você quer construir uma carreira, construir uma profissão, tem que lembrar que é sobre servir. Não só o cliente final, mas as pessoas à volta, né? E imediatismo também, né? De querer sempre quer crescer mais rápido. Não tem paciência. Isso é uma característica até na entrevista, você acredita? Tem hora que a gente vai entrevistar e a gente que é entrevistado. A pessoa quer tanto saber o que tem lá para oferecer para ele, que ele esquece que ele que é o entrevistado. Peraí, eu tenho que ver se você serve para a vaga primeiro, né? Mas a gente sabe que é uma característica do novo perfil da geração. E uma coisa que, para a gente não só falar desvantagem dessa geração, eles pegam as coisas muito rápido, sabia? Sim. Eles têm pouca persistência, né? Pouca paciência para continuar. Mas o que você demorava muito tempo para explicar, tinha que aplicar testes, tá? Eles pegam assim uma velocidade, é um negócio bacana de se ver. Eu falo, oh, meu Deus, se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, era um avião. Pega as coisas muito rápido, porém, como você falou aí, eles chegam num ponto que quer pular etapas. Isso. E para todo o processo de crescimento você não pode pular etapas, não pode deixar aquilo para trás. Você tem que passar por todas para você chegar na evolução certa, né? Eu tive uma experiência interessante isso. Eu acredito que a faculdade, além do que o professor fala, os 4 anos que você fica lá te dão resiliência, né? Pô, não é legal você ir para a faculdade todo dia, não mais eu que fiz à noite, depois do trabalho, era difícil, cara, né? Então esses 4 anos que você fica lá, você sai de lá aguentando pressão, sendo resiliente, muita coisa. E aí eu tinha um funcionário, numa equipe que eu tive, trabalhava meu subordinado, aí um dia eu tinha 17 para 18 anos, era jovem aprendiz, tinha um potencial enorme, sabe? Aí um dia a gente conversou e falou, não vou fazer faculdade. Não, por que você não vai fazer faculdade? Não, cara, porque eu acho que faculdade é uma perda de tempo. Não, cara, não é. De repente você ainda não achou o que você gosta, ainda falei pra ele, ó, é bem mais legal que o colégio, cara, pelo menos você vai estudar só o que você gosta, lá no colégio você tinha um monte de abobrinha que você tinha que estudar e tal. Mas ele falou, não vou, cara, e os caras ricos que eu admiro não tem faculdade. Eu falei, quem, por exemplo, né? Ele falou, o Mark Zuckerberg, lá, o cara não tem faculdade. Eu falei, cara, vamos fazer um combinado? Passa em Harvard primeiro. Se você passar em Harvard, aí eu falo de você largar, é legal, entendeu? Mas tenha conhecimento para passar lá, para se destacar lá, para ter investidor para sua empresa. Quando você chegar nesse patamar, aí eu acho que você pode decidir se você vai fazer uma faculdade ou não. Porque levar a régua para onde você quer é fácil, né? Eu vi o cara, não é só que assim, o cara é inteligentíssimo, era outro jeito, né? Então, assim, quem falou muito bem, eles gostam de pular etapas, pular né? etapas, né? Eu compartilhava desse pensamento antes de entrar na faculdade. Eu pensava também que eu não vejo ninguém se dando bem. Assim, na maioria dos casos, nem atua na área. Mas quando eu entrei na faculdade, eu vi que não é só aquilo, não é só o que você está aprendendo. Você forma uma rede ali de contatos, de pessoas que talvez vão estar em outras áreas, mas podem ser seus clientes, podem ser pessoas que vão indicar o seu trabalho. Então, tudo está muito amarrado, e quanto mais você amplia sua rede de contatos, melhor é para a sua imagem, para seus objetivos, né? E é muito bacana ouvir isso aí. Eu também, sobre essa questão do que você falou, do imediatismo, eu vi uma reportagem interessante sobre a banda Van Halen, que eles tinham muitos procedimentos de palco para montar toda a estrutura deles. E tinha uma lista, o Rider Tech, acho que é Rider Tech mesmo, a lista de especificações, onde eles colocavam uma das especificações que tinha um pote de M&M, que é dos chocolates coloridos,
só que não poderia ter nenhum MM marrom dentro do pote. Senão o contrato não ia valer, o show não seria executado. Mas aí muitos interpretam isso como arrogância. Só que dentro dos procedimentos, tinham procedimentos muito importantes e detalhados. E quando eles chegavam no lugar e o pessoal não tinha atendido essa questão do MM, eles já poderiam ficar ligados que eles também poderiam não ter atendido as especificações técnicas dos equipamentos, de toda a estrutura. Ele pensou assim, se eles vão ser cuidadosos ali, vão ser cuidadosos com os demais Sim, itens de é muito segurança, com os interessante. demais componentes do show, né? Isso aí é o que a gente falou, a Raela tem todo esse cuidado aí, produção do seu produto, capacitação dos seus colaboradores e demais, né? Por exemplo, falando da fábrica, né? A fábrica eu não posso entrar com um relógio metálico desse jeito, corrente e tudo, porque a gente está falando de máquinas de alta voltagem, né, que tem correntes, tem tudo. Você imaginou você baixar para o negócio, a correntinha de puxar e já foi, ou esse aqui puxar uma carga elétrica, então tem todo o litro, tem protetor auricular, óculos, solda, né, que está passando o tempo todo. Então essa questão do IPI é tão engraçado porque eu vejo lá o técnico de segurança, né? Isso. Às vezes brabo com uma pessoa lá que não quer usar uma gente, a pessoa de segurança, usa o negócio. Para né? conservar a sua vida. A sua né? vida, para não ter acidente com você. Mais um motivo para a geração Z, porque talvez você for entrar em uma serralheria qualquer, menor, talvez não vai ter o EPI adequado ali, não vai ter toda essa preocupação com segurança. E eu tenho certeza que até para ter essa ISO 9001, vocês têm também os procedimentos de segurança que têm que ser cumpridos, né? Segurança, então, ambientais, tem que tratar a água que a gente descarta. Então você, telespectador, que quer um lugar que se preocupa com a sua integridade física, além do que você vai oferecer para a empresa, a Raela é uma grande opção, além de todos os outros pontos que a gente citou, né? Exatamente. Falando sobre marketing, eu sei que vocês estão presentes no digital, mas eu noto que por ter esse tete-a-tete no comercial, vocês estão sempre um passo à frente na experiência do usuário, das pessoas que compram de você. Eu diria que hoje muitas empresas estão muito focadas só no digital, em fazer algo que viraliza, que coloca entre os mais falados, só que vocês, como você falou, marketing é estratégia para vendas, né? E qual uma mensagem que você daria para empresas mais novas que às vezes estão vendo o digital como a solução para o marketing? Qual mensagem você passaria? O que é muito relevante você ir de porta em porta, sentir, receber os nãos, receber os sims, perguntar o que pode ser melhorado ou o que está rolando no mercado que você poderia estar implementando também? Olha, eu acho assim, tem um cargo novo nesse atual momento do mercado que se chama CS, né? CX, né? CX, ou CX em português, que é o que? O cara responsável pela jornada do cliente. E o UX, que é o cara no digital, mas vamos falar do CX, que abrange o UX também como um todo. Eu acho que entender a experiência de compra do seu consumidor ou a jornada de compra do seu consumidor é a principal coisa, né? Porque ali você vai saber aonde você realmente deve investir. Então, muita gente, eu percebo que pequenos empreendedores estão empolgados com a parte digital e tem hora de você falar, cara, será que isso vai realmente vender? Ou ele está querendo vender, viralizar um vídeo para ganhar dinheiro com a rede social, né? Então, se você ver o posicionamento nosso na nossa rede social, é basicamente institucional. A gente não é comercial lá, é institucional. Por quê? A gente entende na nossa jornada do cliente de compra que ele não compra o produto com frequência, né? Ninguém constrói com tanta frequência, a não ser que ele é um construtor ou uma grande construtora. Que aí é uma pegada diferente, nós temos um gerente específico para esse canal. Mas 95% das nossas vendas estão no canal varejo. E como que esse consumidor decide comprar uma janela? Primeiro pela necessidade, né? Eu estou reformando, eu estou construindo. Então. Aí ele adentra até uma loja. Até aquele momento, cara, ele não entende nada. Ele acha que ele quer fechar um vão, que talvez poderia ser uma janela bonita ou barata. É o que ele busca, uma coisa bonita ou tem um melhor preço, tá? E aí, quem que é o fator decisivo, quem que é o formador de opinião nessa jornada de compra desse consumidor? É o balconista, é o lojista do material de construção. Então, por isso todo o nosso marketing, nossa verba vai para esse cara, através de treinamentos dos gerentes que estão lá, indo para lá. Por exemplo, os gerentes nossos, a gente é um posicionamento muito diferente das fábricas de Guaraná.
100% da nossa equipe comercial viaja todas as semanas do mês. Se você perguntar para outros industriais, os caras não fazem isso. Vamos especificamente falar. O Kenio tem rota 4 semanas por mês, eu tenho rota 4 semanas por mês. A gente sempre está no mercado, certo? Então, indo no mercado, eu vou chegar numa loja lá, material construção X, eu vou pegar aqueles balconistas, vou treinar, vou reciclar eles. Olha, meu produto tem essa grade mais forte, ele tem esse vidro com tal bitola, ele tem esse fecho de alumínio, ele tem essa linha, tem essa cor, tudo. Porque eu mantenho esse cara treinado e depois motivado com campanhas de incentivo, com brindes, tem a caneta, agenda, balinha, desafios, como quem vender mais ganha X coisas, a gente também tem essa política tudo. Se esse cara estiver treinado e motivado, quando você entra dentro da loja, simplesmente para comprar a mais barata ou a mais bonita, e ele falar, cara, a boa é a Hayala, porque essa grade é mais reforçada, porque o produto é galvanizado e não enferruja, porque ela vem sem arranhões, porque isso, porque aquilo, porque você vai comprar isso uma vez na vida e a chance de você trocar isso é nenhuma, e o preço para instalar é o mesmo, da barata ou da nossa, entendeu? Então, quando a gente treina esse cara é um fator decisivo para a nossa venda. Então, eu não acredito que se eu investisse em outdoor, isso ia melhorar a minha venda? Um pouco, ia reforçar meu brand, minha marca. Mas talvez não seria 100% do fator decisivo de venda. Eu sou mais assertivo dentro da loja, certo? E isso, eu volto a dizer, é o que nossa experiência de jornada de compra nos mostrou, certo? Agora, talvez o cara, por exemplo, da hamburgueria, certo? Vamos estudar. Uma coisa que eu acho muito assertiva dele, eu durmo em hotel 20 dias por mês, e o cliente também. Uma coisa muito assertiva é eu entrar para dentro do meu quarto, trancar a porta, e a hora que eu olho na mesa do escritório do meu quarto, ter lá um cardápio da hamburgueria. Eu acho esse cara fantástico, eu dou vontade de mandar um abraço para ele, para quem faz isso, porque, cara, eu cheguei cansado, eu tô ali doido para tomar um banho, eu tô com a mínima vontade de sair, e ali tem um telefone, cara, só mandar um WhatsApp e o sanduíche vai chegar até mim. Então esse cara entendeu, poxa, tem um cara que trabalha na cidade, está aqui, certo? Então, isso para mim é legal. Talvez esse cara ficar fazendo videozinho na internet, eu não sei se ele vai pegar um cara igual eu, que eu não tenho, meu algoritmo não está aqui, eu não vou enxergar isso. Né? Então, o recado é, pequeno empreendedor, médio empreendedor, foque, presta atenção, vende o seu melhor cliente, fala, cara, por que você compra de mim? Em qual momento você toma a decisão de compra e invista naquele processo? Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. Algo que muitas vezes acontece aqui na empresa é de determinados setores procurarem a gente e visando um trabalho que a gente oferece, e a gente faz uma breve análise e vê que talvez não é aquilo que ele precisa. E uma coisa que eu vejo no mercado de prestação de serviço em marketing, principalmente interiorano, é que existe um certo comportamento mercenário, onde, vou te oferecer o que eu acho que você precisa e não o que você de fato precisa. Quem estuda, né? Parece que enlata o negócio e aí você transforma em um produto de prateleira. Eu te vendo 10 vídeos. Isso. Como se fosse a solução mágica. Uma latinha, assim. E não é por aí. Uma dificuldade que a gente tem enfrentado aqui na cidade, que eu não encaro como uma dificuldade, mas uma oportunidade, foi dificuldade, porque mais ou menos também, meio chatinho, de chegar no dono de negócio e falar, cara, antes da gente começar a fazer esses vídeos que você tanto quer, vamos começar pelo básico, vamos começar com uma pesquisa, vamos começar conversando com o seu cliente, para então a gente entender o que a gente pode otimizar, para ele começar a comprar mais de você ou recomendar mais você. E ela está de parabéns nesse sentido. Quem somos nós do marketing para falar sobre isso, mas é um legado para nós. É um legado muito grande, onde através da pesquisa do cliente, desse contato tete a tete, vocês conseguem expandir, né? Pessoal, a gente passou um pouco mais de 1 hora, eu acho, de entrevista. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem aqui para essa câmera, para a população de Quirinópolis, para todos com quem vocês quiserem falar, mas principalmente Quirinópolis, entender a magnitude da Hayala, a importância que vocês têm para a cidade e buscar a conhecer mais, valorizar mais talvez, porque vocês escolheram ficar aqui, né? Já receberam vários propósitos, como já disseram aqui no podcast, e escolheram continuar em Quirinópolis. Então, por favor. Vou deixar primeiro um quirinopolino falar, porque ele é local, dentro daqui. Isso aí. Pessoal, para quem não conhece a Hayala, nós estamos há 47 anos, né, no mercado. É uma empresa sólida, com muita ética.
e uma empresa que não produz só aquele basculantinho, que talvez muita gente tenha aquele conceito de achar que a Rayala só produz aquele basculantinho. A Rayala produz muito mais do que portas e janelas, tá certo? Ela produz sonhos. Então, fica o recado para vocês aí. E eu queria dizer que para um cara que não é daqui, eu valorizo muito essa empresa e gostaria que todos dessa cidade valorizassem também, porque quem conhece, valoriza. Então, assim, a gente pensa em portas e janelas, a gente pensa só em resolver um problema. A gente não pensa muitas vezes na segurança que isso traz à nossa família. O que a gente tem de mais especial está dentro da nossa casa. E as janelas e portas Rayala trazem requinte, qualidade, principalmente segurança. Lembre-se, sempre são produtos que você troca muito pouco. Uma vez instalado na janela, provavelmente ela vai ficar lá quase a vida toda. Então, invista de uma forma consciente. Tenha um produto de qualidade na sua casa. Tenha Rayala. Obrigado. Paulo, Kenny, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. E Tamo junto. tamo junto. Foi ótimo ter vocês aqui. Com certeza. Com certeza nós vamos levar a história da Rayala e tudo que vocês disseram aqui como grandes aprendizados que vão ser aplicados até na nossa empresa também, com certeza. E estejam sempre de portas abertas para... Aliás, nós estamos sempre de portas abertas para receber vocês aqui. A gente agradece. Agradecemos. Tamo junto. Para você que está em casa e nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo 360 Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.